Oi, pessoal! Hoje em dia, o combate ao crime financeiro não rola mais em becos escuros, sabe? Ele acontece em verdadeiros oceanos de dados. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como a auditoria forense avançada está se tornando a principal arma contra a fraude fiscal, principalmente agora, com as gigantescas mudanças da reforma tributária aqui no Brasil. Parece uma missão impossível, né? Pois é. Essa é a pergunta que tira o sono de muito auditor e fiscal por aí. É literalmente como procurar uma agulha num palheiro, um palheiro digital, gigantesco. E a resposta, como a gente vai ver, está na mistura perfeita entre a inteligência humana e a tecnologia mais avançada que existe. Pensa assim, ó, a fraude financeira hoje é uma cena de crime digital. Cada linha de código, cada transação, cada nota fiscal eletrônica, tudo isso faz parte de um quebra-cabeça enorme e super complexo. Só que aqui, as pistas não são impressões digitais, mas sim anomalias, coisinhas estranhas escondidas no meio de um mar de dados. Ok, então, para começar, a gente precisa entender o crime. Como é que a fraude consegue se esconder em operações que, se a gente bate o olho, parecem totalmente normais? Esses aqui são os clássicos, os greatest hits da fraude fiscal. Subfaturamento, que é basicamente vender por um preço, mas declarar um valor bem menor, criar despesas que nunca existiram, simplesmente esquecer de declarar uma venda e, claro, usar créditos tributários que a empresa não teria direito. São táticas antigas, mas que ganharam uma roupagem digital cada vez mais sofisticada. E aqui, olha, tem uma distinção que é crucial a gente entender. Evasão fiscal é crime. Ponto. É o ato de enganar o fisco de propósito. Já a elisão fiscal é outra coisa. É o que a gente chama de planejamento tributário. É usar a própria lei de forma inteligente, ética, para pagar menos impostos. O foco do nosso detetive financeiro, claro, está na evasão. E quem são esses detetives? Então, são os auditores forenses, uma classe especial de profissionais que vai muito, mas muito além da contabilidade que a gente está acostumado a ver. A auditoria forense não está procurando só um erro de digitação, sabe? Ela busca a intenção por trás do erro. Ela mistura a precisão de um contador com a desconfiança de um investigador e o rigor de um advogado. Tudo para construir um caso sólido, que se sustente na justiça. Então, o ponto central é este. A auditoria forense é proativa, ela não é reativa. Ela não fica esperando o problema aparecer. Ela vai à caça da fraude. Cada descoberta é documentada com um rigor absurdo para garantir que a evidência seja aceita num tribunal. E o trabalho não acaba aí. O objetivo final é também ajudar as empresas a fecharem as portas para futuras fraudes. Tá, legal, mas como eles fazem isso na prática? Quais são as ferramentas, os métodos que transformam essa montanha de dados brutos em provas concretas de fraude? Esse aqui é basicamente o mapa da investigação. Tudo começa coletando os dados de tudo que é lugar, contabilidade, fisco, bancos. Aí vem uma fase super importante de limpeza, para ter certeza de que a informação é confiável. Só depois começa a análise exploratória, que é uma primeira varredura para ver se tem algo estranho. Se pinta uma suspeita, aí sim são aplicados testes específicos para confirmar ou não. E no fim, claro, tudo é documentado num relatório formal com toda a validade jurídica. E na hora de usar software, tem ferramenta para cada necessidade. O IBIA e o ACL são tipo os pesos pesados, sabe? Tem centenas de funções específicas para uma análise bem profunda, mas são mais caros, mais complexos de usar. Já o Power BI, por outro lado, é incrível para visualizar os dados, para montar gráficos e é bem mais acessível. É perfeito para contar a história que os dados escondem. Na real, a melhor estratégia é combinar o poder de análise dos primeiros com a clareza de comunicação do Power BI. Bom, se essas ferramentas são o kit do detetive, a inteligência artificial, essa é o superpoder. É a tecnologia que está, de verdade, virando o jogo nesse campo. A evolução aqui é uma coisa de louco. A gente saiu daquela imagem do auditor com uma lupa, verificando documento por documento na mão, para algoritmos que fazem muito mais do que só achar fraudes que já aconteceram. Eles conseguem prever onde a próxima fraude tem mais chance de acontecer. É uma mudança de mentalidade completa. Que é um exemplo fascinante de como a IA pensa, se liga na lei de Benford. Parece muito estranho, mas funciona assim. Em dados que não foram mexidos, o número 1 aparece como o primeiro dígito em uns 30% dos casos. Já o número 9 aparece em menos de 5%. Se um conjunto de dados foge muito desse padrão, é um sinal de alerta gigante de que aqueles números foram inventados. É a matemática pura ajudando a gente a pegar mentiroso. E as vantagens são absurdas.
Em vez de analisar só uma amostrinha, a IA analisa 100% de todas as transações. Ela faz isso em tempo real, não meses depois que o rombo já aconteceu. E o mais incrível, ela aprende. Quanto mais dados ela analisa, melhor ela fica em sacar aqueles padrões de fraude super complexos. E isso aqui não é teoria de filme de ficção científica não, tá? A IA já está na rua, sendo usada para achar valores esquisitos em notas fiscais, para prever quais empresas têm mais risco de sonegar, para encontrar aquelas empresas de fachada e até para ler contratos e identificar cláusulas suspeitas. Tudo isso nos traz para o cenário de agora. Como é que essas ferramentas e técnicas todas se encaixam no maior desafio fiscal que o Brasil tem pela frente, a reforma tributária? A essência da reforma é simplificar. Ela vai juntar 5 tributos sobre o consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, em só 2, a CBS e o IBS. A ideia é ótima, criar um sistema mais transparente. Só que a transição para chegar nesse novo sistema vai ser longa e cheia, mas cheia de complexidades. E toda grande mudança, infelizmente, cria novas brechas para fraude. Pensa na manipulação de créditos tributários nesse sistema novo, ou em empresas tentando explorar o caos da transição para esconder operações ilegais. Até os crimes antigos, como subfaturar, ganham um novo gás nesse cenário de incerteza. E esse é o cronograma da coisa toda. A gente já está na fase de planejamento. A partir de 2026, a transição começa para valer. E aí a gente entra num longo período híbrido, de 2027 até 2032, em que o sistema antigo e o novo vão funcionar ao mesmo tempo. É nesse período que os maiores desafios de fiscalização vão aparecer. Por causa de tudo isso, o papel do auditor está sendo completamente redefinido. Não dá mais para ser só um especialista em dados fiscais. Agora é preciso se tornar um estrategista. Alguém que entende de tecnologia, de lei e de negócio para conseguir guiar as empresas por essa transição, prevenindo os problemas antes mesmo deles acontecerem. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Com a inteligência artificial automatizando cada vez mais a análise dos números, talvez o grande diferencial do auditor do futuro seja a sua capacidade de transformar dados supercomplexos em histórias, em narrativas claras e que convençam, de mostrar não só o que aconteceu, mas o porquê e o como uma fraude rolou. É, sem dúvida, uma mudança fundamental no futuro da profissão.